Olá, pessoal! Hoje nós estamos começando um módulo aqui onde eu vou falar sobre biomoléculas. E a primeira aula será sobre carboidratos. Nós vamos falar sobre a sua estrutura química e função. A bibliografia aqui sugerida, que são 3 livros que eu gosto bastante, que são Bioquímica Básica, do Bayardo, o Biochemistry, tem a versão em inglês e em português, né, do Voigt, e a Bioquímica do Strayer, tá? Então, vamos lá. Vamos por uma pequena introdução aqui. Outras denominações que você pode encontrar quando nós estamos falando de carboidratos são hidratos de carbono, glicídios, glícides ou glucídios e a famosa palavra açúcares. Ocorrência e funções gerais. Os carboidratos estão amplamente distribuídos nas plantas e nos animais, onde desempenham funções estruturais e metabólicas. Mais para frente da aula nós iremos ver detalhadamente sobre isso. Tá? Aqui então, do lado, eu tenho a imagem de um carboidrato muito conhecido, que é a glicose. Tá? Então, aqui como você pode ver, é uma molécula que ela possui basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, como acabei de falar, a composição dessas moléculas é basicamente esses 3 elementos químicos, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. E aqui nós temos, então, a fórmula geral de um carboidrato, onde você tem um número N de carbonos, o número de hidrogênio será o dobro e também o mesmo número de carbonos será o número de oxigênios. Classificação dos carboidratos. A classificação, ela é feita de acordo com o número de unidades que vão formar, né, esse carboidrato. Então, se você tiver somente uma unidade formadora, ele recebe o nome de monossacarídeo. Se são 2 unidades, temos os disacarídeos. Um pouco mais, temos os oligosacarídeos. E, por último, nós temos os polissacarídeos, que são moléculas bem mais complexas. Agora, então, nós iremos estudar cada uma delas. Vamos começar, então, com os monossacarídeos. São açúcares, né? Ou seja, são unidades fundamentais e elas não necessitam de qualquer alteração para serem absorvidas. A fórmula geral, como ela já foi mostrada, tá? E a gente sabe que para ser considerado aí, então, um monossacarídeo, esse número de carbonos aqui, ele tem que ser no mínimo 3, tá? Maior ou igual a 3. Quais são, né, as propriedades dos monossacarídeos? Eles são solúveis em água e insolúveis em solventes orgânicos. Vamos discutir aqui um pouquinho sobre isso? A gente sabe que o termo de solubilidade, né, ele tem a ver, então, com a polaridade aí da molécula. Se eu estou falando para vocês que os monossacarídeos, eles são solúveis em água, então significa que eles têm aí uma certa polaridade na molécula, tá? O que também acaba sendo explicado pelo fato deles serem insolúveis em solventes orgânicos, porque em sua maioria esses solventes orgânicos eles são apolares, tá? Então eles são geralmente brancos e cristalinos e a maioria tem sabor doce. E uma das funções deles é que eles estão ligados à produção energética. 3 monossacarídeos muito famosos, que vocês já devem ter ouvido falar, que são aqui glicose, a frutose e a galactose, tá? Então, cada unidade dessa aqui, ó, seria então um monossacarídeo. E como é que eu posso fazer para colocar um nome genérico a esse monossacarídeo, né? Porque esses nomes que eu acabei de falar para vocês são outros nomes mais específicos. Agora, o nome genérico, ele é dado seguindo o número de carbonos que esse monossacarídeo terá. Então, o nome genérico será número de carbonos mais a terminação -ose. Se forem 3 carbonos, então eu chamo de trioses. Se forem 4 carbonos, tetroses. 5 carbonos, pentoses.
6 carbonos, hexoses, e por fim 7 carbonos, nós temos as epitoses. Quando a gente estuda açúcar, os carboidratos, nós podemos fazer uma outra divisão aí que tem a ver com a função orgânica que essa molécula possui. Então, eu vou dividir essas biomoléculas, esses açúcares, em aldoses e cetoses. Tá? Vamos então, o que lembra a palavra aldose? Aldose lembra a função aldeído. Já a palavra cetose lembra cetona. Vamos ver então aqui o que são as aldoses e as cetoses. Primeiro nós vamos discutir quem desses 4 aqui são as aldoses, né? As aldoses são esses dois aqui, o gliceraldeído e a própria glicose. Tá? Aqui está destacada então a função aldeído, certo? Presente aqui nessas duas moléculas. Agora, as outras duas, elas são cetoses. Tanto a dihidroxiacetona quanto a frutose. Olhem aqui em destaque a função cetona presente nessas duas moléculas. Mais exemplos de aldoses para vocês. Então, aqui, né, está dividido pelo número de carbonos, né? Então, aqui nós temos as trioses, as tetroses, pentoses e assim por diante, tá? Então, em todas elas, reparem que aqui na ponta nós temos a função aldeído presente. Então, aqui são todos exemplos de aldoses. Aqui embaixo nós temos os nomes mais específicos, né? Então, aqui, por exemplo, é o gliceraldeído. O gliceraldeído é a aldose mais simples que existe, tá? O açúcar mais simples que existe na classe aí das aldoses. E aqui nós temos outros açúcares, né? Então, aqui a ribose, por exemplo, tá? Manose e assim por diante. Agora aqui, nesse próximo slide, eu vou mostrar alguns exemplos de cetoses para vocês, também divididas pelo número de carbonos. Aqui, com 3 carbonos, nós temos a dihidroxiacetona, que seria o açúcar mais simples na classe das cetoses. Reparem novamente em todas elas possuem, né? Reparem a função cetona, que está aqui, né? Quando você tem essa carbonila aqui no meio da cadeia carbônica, tá? Então, todas elas nós temos a cetona presente. E aqui embaixo, os nomes específicos de cada uma delas, né? Então, por exemplo, aqui a xilulose, frutose e assim por diante. Bom, configuração desses monossacarídeos. Com exceção da dihidroxiacetona, todos os monossacarídeos possuem átomos de carbono quirais. Vamos ver então, vamos relembrar de orgânica o que seria um carbono quiral. O carbono, ele faz 4 ligações. Para o carbono ser quiral, essas 4 ligações têm que ser com 4 substituintes diferentes. Aí ele se torna um carbono quiral. Tá? No exemplo aqui da dihidroxiacetona, por que esse carbono aqui que eu estou mostrando, ele não é quiral? Porque das 4 ligações que ele faz, 2 estão sendo feitas com o átomo de oxigênio, né? Então, não tem como ter 4 substituintes diferentes, não tem como esse carbono ser quiral. Tá? Então, esse daqui é a exceção. Com exceção deste açúcar, os outros monossacarídeos vão sim conter um carbono quiral. E aí o que acontece? Quando você pega esse monossacarídeo, né, aqui, e aí você coloca um espelho na frente, você vai ter essa imagem especular, né? Só que aí o que acontece? Se você conseguisse tirar do espelho essa estrutura, você não ia conseguir sobrepor na estrutura original. Então, isso é o que a gente chama de enantiômeros, que são imagens especulares. Para um deles, nós damos a denominação D, e para outros aqui nós damos a denominação L, tá?
E aí, por exemplo, ó, vamos estudar aqui os enantiômeros do gliceraldeído. Eu tenho aqui, né, esse carbono ele é quiral, porque se você reparar, os 4 substituintes aqui, eles são diferentes, tanto é que estão coloridos de formas diferentes. Quando você coloca, por exemplo, essa primeira molécula na frente aqui do espelho, você vai ter a imagem especular dela. Só que se eu tiro essa imagem e coloco aqui em cima, não se sobrepõe, né? Esse OH iria ficar em cima desse hidrogênio aqui, tá? Então, esses daqui, os dois são enantiômeros. Esse seria o D, esse daqui seria o L. Tá? Aqui são só formas diferentes de se mostrar esses enantiômeros. Esse daqui é um jeito de mostrar que se chama projeção de Fischer, e essa daqui são fórmulas em perspectiva, né? Isso daqui significa que está para frente do plano, quando está cheio aqui, e esse tracejado significa que esses dois substituintes estão para trás do plano aqui da nossa tela. E o que acontece na natureza? Na natureza, a maioria dos carbonos, eles vão possuir a configuração D, tá? No carbono assimétrico mais distante aí da carbonila, tá? E agora vamos estudar um pouquinho o que são epímeros. Epímeros são açúcares que diferem somente na configuração ao redor de um átomo de carbono. Vamos ver os exemplos aqui. Aqui no centro eu tenho a glicose, a D-glicose. E esses carbonos estão numerados aqui, tá? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu pego agora a manose e eu comparo a estrutura da manose com a glicose, eu vejo que ele é um epímero no carbono 2. Porque aqui no carbono 2, se você reparar, esse carbono aqui, o 2, a hidroxila está à direita do carbono, e aqui na manose, a hidroxila está à esquerda do carbono. Se você reparar os outros, todas as outras configurações, elas são iguais. E justamente por isso, então, que eles são epímeros. Eles estão diferindo somente na configuração ao redor de um átomo de carbono, nesse caso, o carbono 2. Quando eu comparo agora a glicose com a galactose, eles são epímeros no carbono 4, tá? Então, reparem aqui no carbono 4, na glicose, a hidroxila está à direita e na galactose, a hidroxila está à esquerda. E no restante, a configuração é a mesma. Estruturas cíclicas. O que acontece? Quando você coloca essas moléculas em soluções aquosas, elas tendem a formar estruturas cíclicas, né? Não será mais uma coisa alongada, que nem essa daqui, né? Tá vendo aqui que a molécula aqui, ela está aberta. Quando você coloca isso numa solução aquosa, ela vai fechar. Ah, qualquer molécula vai fechar? Não. Tem que ser no mínimo, então, por exemplo, se for da classe das aldoses, tem que ter no mínimo 4 carbonos, tá? Por que isso? Porque menor do que 4, você não consegue fechar essa molécula porque tem uma coisa chamada impedimento estérico. Os átomos, eles possuem volume, então você não consegue fechar essa molécula, tá? Mas, enfim, as aldotetroses e todos os monossacarídeos com 5 ou mais átomos de carbono, elas sim irão conseguir fechar e formar essa molécula cíclica. A formação cíclica surge da reação do grupo carbonila com o grupo hidroxila, que é, então, o álcool. Então, vamos lá. Nós estudamos e nós vimos que tem açúcares que são aldeídos, que são aldoses, e tem açúcares que são cetoses. Tá. Se for da classe dos aldeídos, ela tem uma carbonila? Tem. Ela estará aqui, na ponta da molécula. Então, ela vai conseguir reagir com uma das hidroxilas que estão presentes na molécula, na própria molécula. E se for da classe das cetoses? Também terá uma carbonila.
e essa carbonila também pode sofrer a reação com uma hidroxila e formar, então, um M-cetal. Aqui, então, vamos mostrar mais especificamente como seria essa reação de ciclização. Primeiro, eu estou mostrando a reação das aldoses. Então, aqui, né? Reação de uma aldose para formar a estrutura cíclica. Eu tenho, então, aqui a molécula, ela está aberta. É uma aldose, porque o grupo aldeído está aqui. Então, ela reagirá com essa hidroxila, tá? Que é do penúltimo carbono aqui, nesse caso. E aí vai haver essa reação e o anel irá se fechar, tá? Esse carbono aqui, ó, ele se chama carbono anomérico. Quando ele se fecha, aí ele vai passar a ser assimétrico. E ele fará 4 ligações diferentes. Bom, quando esse anel se fecha, podem acontecer 2 coisas. O OH, a hidroxila desse carbono aqui, da reação, essa hidroxila, ela poderá ficar para baixo do plano do anel ou para cima do plano do anel. Se essa hidroxila fica para baixo, essa molécula vai receber, então, antes aqui, a letra alfa. Se fica para cima, ele recebe a letra beta. Isso pode parecer uma coisa sem importância, mas lá na frente nós veremos o que isso pode causar, essa diferença das 2 moléculas, tá? Agora aqui, uma reação de uma cetose. Então, de novo, eu tenho a cetona aqui, a carbonila, no carbono 2, ela irá reagir com essa hidroxila do carbono 5, aqui terá a formação da molécula cíclica e, novamente, posso ter a hidroxila tanto para baixo quanto para cima. Se a hidroxila ficou para baixo do plano, vou chamar de alfa. Se ficou para cima, eu vou colocar aqui antes da denominação beta. Há alguns monossacarídeos importantes, eu vou mencionar nesse quadro. O primeiro deles é a ribose, tá? Que é uma pentose, e ela tem como função fazer parte de uma estrutura, de uma molécula muito importante, que é o RNA. A próxima molécula aqui é a desoxirribose. Ela faz parte de uma outra molécula também muito importante, que é o DNA, tá? Então, como ela faz parte da molécula, por isso que ela tem essa função estrutural. Próxima molécula é a glicose. A glicose, ela já tem uma relação bastante com energia. É a forma do açúcar que circula no nosso sangue, né? Então, quando a gente, por exemplo, faz aquele teste de furar o dedo e medir, né, o açúcar no sangue, nós estamos medindo, então, aqui a quantidade de glicose que está circulando. E frutose, a frutose, ela é um açúcar também relacionado com energia e é o açúcar que nós encontramos nas frutas. Por fim, aqui a galactose. A galactose, ela é um monossacarídeo e ela faz parte da lactose, que é o açúcar do leite, tá? Agora vamos então para os disacarídeos. Então, o prefixo di lembra o número 2. O que então são os disacarídeos? São combinações de açúcares, de 2 açúcares. E aqui, então, eles têm que ser unidos por meio de uma ligação. O nome dessa ligação é ligação glicosídica. Os disacarídeos podem ser formados tanto por monossacarídeos iguais, como é o caso aqui, né? Então, aqui eu tenho a maltose. A maltose é o disacarídeo. E esse disacarídeo é formado por 2 unidades que, no caso aqui, são iguais, que são
duas glicoses. Vamos ver aqui com mais detalhe o que é essa ligação glicosídica? Bom, então vem aqui. Eu tenho aqui uma alfa-D-glicose e aqui eu tenho outra alfa-D-glicose, né? Então, quando eu tenho duas glicoses e elas irão se ligar, nós iremos formar a maltose. Bom, esse carbono aqui é aquele carbono que veio da reação de ciclização. Por isso que eu coloquei o nome aqui de M-acetal, tá? E esse daqui é um outro carbono que possui uma hidroxila. Quando houver a reação, essa reação irá sair uma molécula de água. É uma reação chamada de condensação. E por isso que sai, inclusive, uma molécula de água. Sai esse hidrogênio, com este OH, sai a água. E você tem, então, a formação dessa ligação glicosídica. Essa ligação glicosídica, a gente chama ela de alfa-1,4. Por quê? Prestem bastante atenção nisso. Por que primeiro alfa? Alfa, porque esta glicose aqui, ela tem aquela conformação alfa que nós já havíamos estudado, né? Ou seja, a hidroxila está para baixo do plano do anel. Por que os números 1, 4? Porque este carbono aqui que está fazendo a ligação, ele é o primeiro carbono. É o carbono, né, M-acetal, então ele é o carbono 1. Então, esse aqui também é o carbono 1, da outra molécula. Vamos acompanhar a numeração dos carbonos. Esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Então, a ligação aqui está acontecendo entre o carbono 1 e 4. Tá? Então, dessa maneira, a ligação final aqui, por isso que ela se chama alfa-1,4, tá? 3 exemplos aqui de disacarídeos bem famosos para vocês, que são a maltose, sacarose e a lactose. Vamos ver primeiro, então, a maltose. A maltose é um disacarídeo de composição, que temos aqui duas glicoses formando, né? E a fonte dela, que são os cereais. Aqui no destaque, então, para vocês, a maltose, ela é formada pela ligação alfa-1,4, como nós já havíamos estudado. Vamos agora para a próxima. O próximo disacarídeo é a sacarose, né? A sacarose aqui, ela é formada pela glicose e pela frutose. Tá? O tipo de ligação aqui já é um pouquinho mais diferente, mas se você entendeu a explicação do alfa-1,4, você consegue entender aqui. Por que que então aqui já é alfa-1,2, né? Porque esse carbono aqui recebe a numeração 2. E onde uma das fontes aqui onde a gente pode encontrar a sacarose. Próxima, nós temos aqui a lactose. Tá? A lactose, ela é formada pelos monossacarídeos glicose mais galactose. Tá? A ligação aqui, gente, ela já é beta-1,4. Por que beta? Porque este monômero aqui, este, né, monossacarídeo, ele tem a conformação beta. Né? Os números de carbonos continuam sendo 1 e 4, mas como a conformação deste aqui é beta, por isso que o nome dessa ligação se chama beta-1,4. Oligosacarídeos, então, já são pequenos polímeros que têm de 3 a 10 unidades de monossacarídeos. Como é que esses sacarídeos se ligam? Pela ligação glicosídica que nós acabamos de ver, né? Aí, dependendo do que for, ela pode ser, o tipo de ligação pode ser diferente. Polissacarídeos. Os polissacarídeos são açúcares complexos que têm mais de 10 moléculas de monossacarídeos. Eles podem ser classificados em homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos. Vamos ver a diferença. Homopolissacarídeos, eles possuem somente um tipo de monossacarídeo.
Por isso aqui que está até representado tudo da mesma cor. Já o heteropolissacarídeo, eles possuirão monossacarídeos diferentes. Além disso, eu tenho aqui que esses polissacarídeos, eles podem ter cadeia linear ou cadeia ramificada. Aqui, cadeia linear, né? E a ramificada que sairá ramificações dessa cadeia principal aqui. O primeiro polissacarídeo que eu vou falar com vocês é o glicogênio. O glicogênio, eles são polímeros de alfa-D-glicose. Ocorrem em animais, sendo uma forma de armazenamento de energia. Ele possui uma cadeia ramificada. E vamos entender, então, quais seriam os tipos de ligações que existem aqui no glicogênio. Aqui, essa parte que é a parte linear, os monossacarídeos, né? Todos os monossacarídeos aqui são alfa-D-glicose, tá? Então, aqui, nessa parte linear, a ligação que tem aqui, né? É a alfa-1,4, como nós já estudamos. Agora, quando você tem uma ramificação, a ligação dessa ramificação aqui é alfa-1,6. Por quê? Porque esse daqui, esse primeiro monossacarídeo que está iniciando a ramificação, esse carbono é o carbono 1. E ele irá se ligar com este carbono daqui de baixo e esse carbono é o carbono 6. Tá? Então, por isso que essa primeira ligação aqui da ramificação é alfa-1,6. Agora, o restante aqui, então vamos supor que aqui está crescendo essa ramificação. Essa aqui volta a ser ligação do tipo alfa-1,4. O amido. O amido é um polissacarídeo também muito importante. São polímeros também de alfa-D-glicose, só que onde elas ocorrem? Elas vão ocorrer nas células de plantas, tá? Com a função aí também de armazenar a glicose, certo? Então, nós temos esse armazenamento de glicose na forma de glicogênio. Já as plantas armazenam essa glicose na forma de amido, tá? Nós temos dois tipos de amido, a amilose e a amilopectina. E eles podem ser distinguidos uns dos outros pelo grau de ramificação da cadeia. Então, vamos ver aqui, ó. A ligação, os tipos de ligações que existem no amido são iguais aos tipos de ligações que nós temos no glicogênio. Lembrando, então, na parte linear é alfa-1,4, nos pontos de ramificação é alfa-1,6, tá? Bom, então aqui nós temos, qual que é a diferença da amilose para a amilopectina? A amilose seria só a parte linear, né? Agora, a amilopectina já seria a parte ramificada, tá? Então, aqui, tudo isso daqui seria o amido. Essa tabela aqui, ela é bem bacana, porque ela, então, mostra quais são as diferenças aí do glicogênio para a amilose, para a amilopectina. Vamos ver, então. Então, aqui eu tenho os três, né? Glicose, amilose, amilopectina. Quais são as unidades que vão formar esses três polissacarídeos? A unidade formadora é a mesma, que é a D-glicose, certo? Agora, peso molecular. O menor deles é a amilose, né? Óbvio, porque ela só é uma parte linear. A amilopectina já é maior que a amilose, mas o glicogênio é muito maior que a amilopectina. Tipo de polímero. Amilose, só a parte linear. Glicogênio e amilopectina, ambos são ramificados. Pontos de ramificação. Como vocês podem ver, a amilose aqui, por ela ser linear, ela não possui ponto de ramificação. Agora, já a amilopectina, ela possui uma ligação daquela alfa-1,6, né, para iniciar uma ramificação, a cada 24 ou 30 resíduos. Já o glicogênio, a cada 8 ou 12.
Então, ela é muito mais ramificada, né? O glicogênio é muito mais ramificado. E os tipos de ligações glicosídicas, na amilose, como ela só possui a parte linear, as ligações são do tipo alfa 1,4, agora, tanto no glicogênio quanto na milopectina, possuem ligações do tipo alfa 1,6, pois elas possuem pontos de ramificação. Esse polissacarídeo aqui, que é a celulose, também ele é bem importante. Ele é o principal componente estrutural das plantas, especialmente da madeira e plantas fibrosas, tá? Então, aqui já é uma parte mais... É um polissacarídeo usado para a parte estrutural. Bom, e aqui, a unidade formadora já não é o alfa-D-glicose, é a beta-D-glicose, tá? Então, os tipos de ligações aqui são do tipo beta 1,4. Bom, aí olha que interessante, vocês já devem ter ouvido falar, né, que, por exemplo, quando nós ingerimos salada, esses tipos de alimentos, nós não conseguimos aí, nós utilizamos mais por causa das fibras e tudo mais, mas a gente não consegue digerir isso a ponto de utilizar como fonte energética. Por quê? Porque nós não temos uma enzima chamada celulase. Essa enzima celulase, ela serve para quebrar a ligação beta 1,4. Então, como nós não temos essa celulase, nós não conseguimos digerir essa celulose, tá? Quem é que tem? Essas enzimas, elas são encontradas em bactérias. E algumas dessas bactérias, elas habitam o trato digestivo de cupins ou animais de pasto, né? Então, por isso que, por exemplo, o gado, ele consegue se alimentar, né, e tirar energia da celulose. Nós já não conseguimos isso, tá? Então, lembra que interessante aquilo que eu tinha comentado? Só pelo tipo de ligação, por ela não ser alfa 1,4, ela é ser beta 1,4, a gente não consegue quebrar essa ligação, né? Quando a gente já digere o amido, por exemplo, daí o amido a gente consegue digerir, porque a ligação lá é alfa 1,4. A celulose, ela contém essa estrutura rígida, porque fora as cadeias, né, lineares, então aqui tem a estrutura da celulose, né? Nós temos aqui a parte linear, essa parte linear com ligação beta 1,4. Daí, fora isso, vamos supor que nós temos uma cadeia aqui, e aí nós temos outra cadeia aqui em cima. Essas cadeias, elas são ligadas aqui, elas têm interações do tipo ligação de hidrogênio. E esse tipo de interação é muito forte, o que dá uma estrutura bem rígida, tá? A celulose. E, por fim, eu quero falar aqui da quitina. A quitina, ela tem um monômero bem diferente. O monômero que faz parte aqui é o N-acetil-beta-D-glicosamina. As ligações aqui são do tipo beta 1,4. E onde que está presente, né, a quitina? Ela também possui um papel estrutural no exoesqueleto, né, de invertebrados, crustáceos, insetos e aranhas. E na parede celular da maioria dos fungos e de muitas algas, tá? Então, é isso, pessoal. Estudem. Qualquer dúvida, assistam o vídeo novamente. Ou então, façam um mapa mental, né? Para você poder rever aí todos os conteúdos e colocar isso ao conteúdo que você já sabe, certo? Muito obrigada!